Olá, leitores! O vídeo de hoje é sobre o livro Confissões de Santo Agostinho. Esse livro estava nas minhas metas de 12 livros para 2018. Ele foi lido e agora trago aqui para vocês a resenha desse livro incrível. Santo Agostinho, ele nasceu no dia 13 de novembro de 354, ou seja, lá no século IV, no continente africano que fazia parte na época do Império Romano. Seu pai se chamava Patrício e ele era pagão, se convertendo no final da vida, e a sua mãe, Santa Mônica, não preciso nem dizer que era cristã e ainda foi canonizada como santa. Agostinho procurava a verdade, ele questionava Deus, ele questionava o mal e ele tentou encontrar essas verdades dentro da filosofia e dentro de uma seita religiosa. Agostinho era pagão, ele se envolveu com maniqueísmo e astrologia e teve uma vida totalmente no pecado. Ele conviveu com uma mulher por 13 anos, teve um filho com ela. Em seguida, larga a família para ser orador de um imperador romano. E sua mãe, Santa Mônica, rezou a vida inteira para que o filho se convertesse. E Santo Agostinho acaba se convertendo sim ao cristianismo com 33 anos de idade. E hoje ele é conhecido como o pai, o doutor da igreja. Eu até fiz uma anotação aqui, gente, porque é muita coisa. Santo Agostinho, ele escreveu 93 tratados em 232 livros. Escreveu mais 500 sermões e 217 cartas, ou seja, o homem escreveu muito. O livro Confissões foi escrito no ano de 397, 398 e esse livro é composto por 13 livros. Ele é um apanhado, né? Um livro que contém 13 livros. E aqui você realmente tem as confissões de Santo Agostinho. São as suas confissões para com Deus. Essa edição que eu tenho, ela é da editora Paulus, tá? É uma edição bem simples, mas você encontra também na edição da Penguin e eu acho que também existem outras edições. Eu vou deixar os links aqui no box de descrição. Lá na página 10, ele fala o seguinte: os 13 livros das minhas confissões louvam o Deus justo e bom por meus males e bens, e elevam até ele a mente e o coração dos homens. Senti esse efeito quanto as escrevia e torno a senti-lo cada vez que as leio. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Foi um livro que me emocionou muito, 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 muito. E é uma obra, gente, autobiográfica. E eu vou confessar aqui a minha confissão que eu acho que a minha vida é muito, muito parecida com a vida de Santo Agostinho. E como que eu pretendo realizar essa resenha? Como eu disse para vocês, é um livro que contém 13 livros. Então eu vou contar para vocês o que diz um pouquinho desses livros e vou citar aqui alguns trechos porque eu fiz N marcações e eu quero ler aqui alguns trechinhos. Os livros do 1 ao 9 são livros de autobiografia. Digamos que o Agostinho ele faz um exame de consciência. Então ele conta onde ele nasceu, onde ele estudou, como que foi a infância dele, a adolescência, no que ele acreditava e o quanto ele desafiava Deus. E o quanto ele achava que a Igreja Católica era irracional. Ele diz exatamente isso. Ele lia a Bíblia e debochava. E é do livro do 1 ao 9 em que ele pede perdão a Deus e agradece por toda a sua misericórdia. Página 38. Não havia outra maneira de exercitar minha inteligência e minha língua? Os teus louvores, Senhor, os teus louvores, inspirados por tuas escrituras, me teriam elevado o coração e eu não teria sido envolvido por quimeras vãs. Qual presa de aves de rapina,
há realmente muitos modos de oferecer sacrifícios aos anjos rebeldes. Então você percebe, não só nesse trechinho, mas durante as confissões de Santo Agostinho, que ele sente um arrependimento muito grande de não ter reconhecido Deus anteriormente, logo na infância, porque ele foi criado dentro do catolicismo, ele teve uma mãe cristã. E ele, procurando verdades, ele não conseguiu encontrar de imediato a verdade nas escrituras. Ele debochava das Santas Escrituras, ele debochava de Deus. Então ele foi procurar em outros lugares, em outras fontes, né, numa seita religiosa. Então ele comenta muito, ele se confessa para Deus, né, aqui nesse livro. Ele fala o quanto ele se arrepende. E depois tem um trecho muito interessante na página 67, que se chama Primeira Aproximação às Escrituras Sagradas. Resolvi, por isso, dedicar-me ao estudo das Sagradas Escrituras, para conhecê-las. E encontrei um livro que não se abre aos soberbos, e que também não se revela às crianças, humilde no começo, mas que nos leva aos píncaros e está envolto em mistério, à medida que se vai à frente. Eu era incapaz de nele penetrar ou de baixar a cabeça à sua entrada. O que senti nessa época, diante das Escrituras, foi bem diferente do que agora afirmo. Tive a impressão de uma obra indigna de ser comparada à majestade de Cícero. Meu orgulho não podia suportar aquela simplicidade de estilo. Por outro lado, a agudeza de minha inteligência não conseguia penetrar-lhe o íntimo. Tal obra foi feita para acompanhar o crescimento dos pequenos, mas eu desdenhava fazer-me pequeno, e no meu orgulho sentia-me grande. Na página 80, você tem digamos que é um capítulo, porque você tem os livros e tem os números referentes a cada capítulo. Então é lá na página 80, no capítulo 12, que se chama Resposta de um Bispo. A Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ela rezava diariamente pela conversão do filho, e ela foi até conversar com um bispo, e olha a resposta do bispo. Deixe-o onde está, disse a ela, limite-se a orar por ele e ao Senhor. Ele descobrirá por si mesmo, através da leitura, o erro de toda a impiedade dessa doutrina. E lá na página 122, no capítulo 7, o maniqueísmo começa a desiludi-lo, é quando ele realmente entra em desilusão, porque quando ele começa a estudar a Bíblia, quando ele começa a sentir que ele está em contra na verdade, ele tem uma certa resistência, na verdade ele tem muita resistência. Então ele começa a perceber e a questionar aquela seita religiosa em que ele se encontra. Porque ao mesmo tempo que a outra está chamando, que ele está encontrando certas verdades, tem aquele, deixa eu verificar aqui onde estou se realmente é isso. Então tem um trechinho aqui que ele fala o seguinte: os livros desta seita, na verdade, estão cheios de intermináveis fantasias a respeito do céu, dos astros, do sol e da lua. Na verdade, eu já não esperava que ele pudesse demonstrar de modo satisfatório o que eu mais desejava saber, se essas dificuldades eram resolvidas mais claramente nos livros maniqueístas ou aqueles em que eu havia encontrado cálculos que me satisfaziam, ou se pelo menos as duas soluções se equivaliam. Ele também está falando sobre a astrologia. E Santo Agostinho, ele afirma que o que ajudou muito para a conversão dele realmente foram as orações da mãe. Lá na página 127 ele fala o seguinte: e assim, para onde teriam ido tantas orações tão constantes e ininterruptas, senão para junto de ti? Tu, ó Deus de misericórdia, não podias desprezar o coração contrito e humilhado de uma viúva pura e modesta, fiel nas esmolas e devota servidora dos seus santos, que não deixava passar um dia sem apresentar ao altar a sua oferta, que 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, ia à igreja, não para inúteis tagarelices, conforme o costume de certas senhoras, mas para ouvir tua palavra e fazer-se ouvida por ti em suas orações. E lá na página 130 ele fala das dúvidas que ele tinha em relação às Sagradas Escrituras. E quando meu espírito tentava retornar à fé católica, sentia-se repelido
porque a opinião que formava da fé católica não era exata. Na minha ignorância, eu imaginava o mal não só como substância corpórea, pois não sabia conceber um espírito, mas também como um corpo sútil que se difunde no espaço. Nosso próprio Salvador, teu Filho único, Jesus Cristo, eu imaginava como se proviesse da massa do teu corpo, de luz para a nossa salvação. Em relação a ele, nada eu acreditava, a não ser o que minha ignorância deixava conceder. Sustentava, portanto, que uma natureza de tal gênero não podia nascer da Virgem Maria sem unir-se à carne. Ou seja, ele não acreditava que uma mulher virgem pudesse dar à luz. Mas eu não conseguia ver como poderia unir-se à carne e ao mesmo tempo não se contaminar este ser que eu imaginava. Os homens espirituais talvez se riam de mim agora, com efetuosa indulgência, ao ler essas confissões. Todavia, nesse tempo, eu era assim. E lá na página 133, Santo Agostinho agradece a Deus por ter colocado no caminho dele um bispo chamado Ambrósio. Tu me conduzias a ele sem que eu soubesse, para que eu fosse por ele conduzido conscientemente a ti. Esse homem de Deus acolheu-me paternamente e ficou feliz com a minha chegada, na bondade digna de um bispo. Comecei a estimá-lo em princípio, não como mestre da verdade, pois não tinha esperança de encontrá-la em tua igreja. Ou seja, ele não tinha esperança de encontrar aquela verdade dentro da igreja católica, mas como homem bondoso para comigo. O quanto é importante quando você está numa fase de transição, no caso aqui uma transição religiosa, mas independente disso, é quando Deus realmente coloca pessoas no nosso caminho que às vezes não é nem a função daquela pessoa, entre aspas, de nos direcionar, né? Na verdade, é a decisão de Deus, né? É a decisão de Deus ter colocado aquela pessoa para nos guiar por um certo caminho. Mas a pessoa, ela não vai até a outra realmente com aquela intenção. Porque Santo Agostinho estava tão confuso, tão resistente à fé católica, que ele só aceitou aquela ajuda do bispo por conta da bondade dele. E o que aconteceu depois? Vocês precisam ler, porque, claro, foi o bispo Ambrósio que ajudou o Santo Agostinho na conversão. Na página 145 ele fala sobre essa resistência. Só a fé podia curar-me. Desse modo, os olhos da minha inteligência já purificada se dirigiam à tua verdade imutável e perfeita. Mas assim como acontece muitas vezes, depois de experimentar um médico mau, receia-se confiar num bom. O mesmo acontecia à saúde de minha alma, que somente poderia curar-se pela fé, mas para não acabar novamente acreditando em coisas falsas, recusava a cura, resistindo a ti que fabricaste o remédio da fé, e dotando-o de tão grande poder, o derramaste sobre todas as enfermidades da terra. E sobre a fé católica, lá na página 146, ele tem a mesma dúvida que muitos de nós temos, e eu acho que é uma das perguntas que mais as pessoas, uma das dúvidas, né? Perguntas que as pessoas mais fazem em relação à Bíblia. Como sabes que estes livros foram dados aos homens pelo Espírito do único Deus que é a verdade? Todos nós temos essa dúvida. E isso se adequava tanto melhor à minha crença, quanto é certo que nenhum argumento, por mais capcioso que fosse, de tantos filósofos que discordavam entre si, cujos livros estudei, tinha podido arrancar do meu coração a fé da tua existência. Apesar de ignorar o que eras e desconhecer que o governo das coisas humanas pertence a ti. E ainda do livro 1 ao livro 9, você tem o processo de conversão dele e o batismo dele no Espírito Santo. E depois nós vamos para o livro 10. E aqui o Santo Agostinho analisa a sua perspicácia psicológica e a sua posição ética religiosa, ou seja, as suas convicções. No livro 10, Santo Agostinho fala sobre o quanto é importante a confissão
para com Deus, sobre memórias e sobre o quão tarde ele aceitou o amor de Deus. Ele fala também das tentações, né? A tentação do paladar, do olhar, da curiosidade, entre outras, porque ele foi um pecador, né? Agostinho, ele fez tudo que vocês possam imaginar, enfim, ele traiu, ele fez tudo que uma pessoa não poderia fazer, né? O que uma pessoa não deveria fazer, porque jamais seria santo. Mas hoje, né, nós temos Santo Agostinho como santo, e o quanto uma pessoa, ela pode sim, quando ela conhece o amor de Deus, quando ela sente, né, realmente sente a presença do Espírito Santo dentro de si, a tamanha transformação que é capaz a alma de um ser humano. E ele também faz uma crítica muito forte aqui no livro 10 aos mediadores de Deus, que o único mediador de Deus é Jesus Cristo. Isso me fez pensar sobre algumas coisas, né, sobre os santos, sobre Nossa Senhora. Não sei se eu perdi aqui alguma coisa, mas ele deixou isso muito, muito claro. Está na página 318, capítulo 42. Falsos mediadores entre Deus e os homens. Poderia encontrar alguém que me reconciliasse contigo? Deveria recorrer aos anjos? Com que orações? Com que ritos? Ouço dizer que muitos, querendo retornar a ti e não podendo consegui-lo sozinhos, tentaram seguir esse caminho, mas caíram no desejo de presenciar visões extravagantes, tornando-se assim capazes apenas de ilusões. Estes soberbos, que procuravam com todo o fausto da ciência e cheios de arrogância, em vez de contrição, atraíram a si os demônios do ar, como companheiros e aliados de sua soberba, devido à semelhança de sentimentos, e se deixavam enganar pelas artes mágicas desses espíritos, já que procuravam algum mediador que os purificasse e não o encontraram. Era de fato o demônio, transfigurado em anjo de luz, e poderosamente seduzido à carne orgulhosa, precisamente por ele não possuir um corpo de carne. Aqueles eram mortais e pecadores, enquanto tu, Senhor, com quem queriam orgulhosamente reconciliar-se, tu és imortal e sem pecado. O mediador entre Deus e os homens devia ter alguma semelhança com Deus e alguma semelhança com os homens. Se ele se parecesse apenas com os homens, estaria longe de Deus, e se fosse semelhante só a Deus, estaria longe dos homens. E assim não poderia ser verdadeiro mediador. Aquele falso mediador, o demônio, a quem, por misteriosos desígnios teus, é permitido iludir a soberba. Ele tem algo de comum com os homens, o pecado, e quer, ao mesmo tempo, fazer crer que possui algo de comum com Deus, a imortalidade, pelo fato de não ser revestido de carne mortal, mas porque o salário do pecado é a morte. Ele tem isto em comum com os homens e com eles condenado à morte. Depois, logo no 43, ele fala: o verdadeiro mediador é Jesus Cristo. E assim, eu fiquei com muitas dúvidas, gente, em relação a isso, porque a questão dos santos eu até entendo dentro da doutrina católica, né, dentro da Igreja Católica, eu entendo a questão dos santos, né? Os santos, eles são colocados santos para nós, né, no caso, os católicos, seguir aquele exemplo. Claro que existe todo um sincretismo, existe rituais, existe 300 coisas em relação aos santos, mas santos milagreiros e etc, porque os homens têm sim. Eu estou falando, gente, isso ligado à igreja, tá? Não estou falando da minha opinião aqui, é o que eu conheço em relação da doutrina católica. Tem a questão dos dons do Espírito Santo, e um desses dons é a cura. Então o homem ele tem sim o dom de curar. Mas os santos, eles são como modelos de vida para todos nós, né? E você tem santos que foram casados, né? Que tiveram filhos, não necessariamente são pessoas solteiras que tiveram uma vida religiosa, não. Tem santos
com exemplos de matrimônio, de família e etc. E você tem uma outra mediadora, que essa sim é uma mediadora, que é Nossa Senhora. Então eu queria saber, assim, eu não encontrei aqui no livro, se de repente passou despercebido, por favor, coloque aqui embaixo, né, onde que está escrito em referente a Nossa Senhora, mas se de repente tiver alguma outra obra do Santo Agostinho, porque essa foi a única que eu li até agora, pretendo ler todas as obras do Santo Agostinho, ele faz parte daquela patrística, e se tem alguma passagem em que ele fala sobre Nossa Senhora, porque eu fiquei com isso na cabeça. E por último, você tem o livro do 11 ao 13, que Santo Agostinho faz comentários sobre o primeiro versículo do livro de Gênesis. Ele fala sobre a grandeza, né? Sobre a misericórdia de Deus. E também, gente, onde você encontra uma excelente reflexão sobre o tempo. Eu achei assim incrível, fiquei um tempão lendo até peguei a Bíblia, fui ler Gênesis, que é só o primeiro versículo na verdade, mas eu li Gênesis não inteiro, mas alguns capítulos. E, quer dizer, eu já li Gênesis, eu estou retomando a minha leitura, então não li Gênesis pela segunda vez inteiro, somente alguns capítulos, e fiquei fazendo muitas reflexões com os comentários de Santo Agostinho aqui nesses capítulos. Gente, lá na página 336 tem uma reflexão do Santo Agostinho, na verdade um comentário muito bom, que também é aquela dúvida, aquela pergunta que todo mundo, se não fez, irá fazer um dia, que é: antes de criar, Deus nada fazia. Digamos que no capítulo 12 do livro, deixa eu ver que livro é esse aqui, eu não sei se é o 12 ou o 13. É no livro 11, tá? No capítulo 12 do livro 11. Fala o seguinte: eis como respondo a quem pergunta: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Não vou responder como aquele que, segundo se narra, respondeu, contornando com graça a dificuldade da pergunta. Deus preparava o inferno para aqueles que perscrutam estes profundos mistérios. Não vou responder assim, porque uma coisa é procurar compreender, outra é querer brincar. Eu preferiria responder aquilo que não sei. Seria melhor do que dar uma resposta que expunha ao ridículo quem fez uma pergunta profunda e traga louvor a quem deu uma resposta falsa. Mas eu respondo, meu Deus, que és o Criador de tudo. E se pelo nome do céu e terra se compreendem todas as criaturas, responderei sem hesitação. Antes de criar o céu e a terra, Deus não fazia nada. Eu achei ótimo, pois se tivesse feito alguma coisa, o que poderia ser senão uma criatura? Oxalá pudesse saber tudo o que importa conhecer, como estou certa de que não havia nenhuma criatura antes da primeira criatura. Eu achei ótima essa resposta. Eu quero pedir desculpas porque eu sei que esse livro, gente, ele é um livro muito estudado dentro da teologia, dentro das universidades de filosofia, dentro da literatura. Eu sei que Santo Agostinho é muito estudado, existem N palestras na internet, por exemplo, até mesmo do historiador Leandro Carnal. Café filosófico já foi tema de Santo Agostinho. Eu não tenho esse conhecimento para falar tão a fundo sobre a obra, mas o que eu posso dizer é que esse livro mexeu muito comigo. Como eu disse, a minha vida é muito parecida com a vida de Santo Agostinho. Eu estou falando muito parecida com a de Santo Agostinho em termos espirituais. É um livro muito bem escrito, é uma excelente obra literária, foi uma das minhas melhores leituras de 2018 e eu quero sim ler toda a obra de Santo Agostinho. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra da Amazon de todas as edições que eu encontrar de Santo Agostinho. Comprando por esse link você ajuda o canal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o joinha, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.